Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva. 10 de abril de 2013. Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 30ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, no dia 10 de abril de 2013, na Assembleia Legislativa, no Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de depoimentos sobre a Aurora Maria Nascimento Furtado e Sami Nakamura Okano. Esclarecemos que a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo pretende realizar todas as audiências abertas ao público. Formação da mesa. Primeiro vamos ter a leitura do memorial do Isami e da Lola, né? Da Aurora Maria Nascimento Furtado. A Lola. Então, Kobayashi vai ler o memorial. Koba. Isami Nakamura Okano, desaparecido em 14 de maio de 1974. Dados pessoais. Isami Nakamura Okano, nascido em 23 de novembro de 1945, em Cravinhos, São Paulo, Brasil. Organização política, Ação Libertadora Nacional, ALN. Dados biográficos. Estudava Química na USP, onde se tornou assistente de laboratório do Departamento de Engenharia Química e no Instituto de Física da mesma universidade. Foi no movimento estudantil que Isami começou sua atividade política e acabou tornando-se militante da ALN. Por essa razão, e também por manter contatos com pessoas ligadas a VAR Palmares, acabou preso em setembro ou outubro de 1969 e foi condenado a 2 anos de reclusão pela auditoria da Guerra da 2ª CJM de São Paulo, no dia 24 de março de 1971. Cumpriu pena no Presídio Tiradentes e foi libertado em outubro de 1972. Dados sobre sua prisão e desaparecimento. A segunda e última prisão de Isami Nakamura foi consequência do trabalho de infiltração do médico João Henrique Ferreira de Carvalho, apelidado pelo DOI-CODE de São Paulo de Jota, citado como modelo de infiltração nas organizações clandestinas. No dia 14 de maio de 1974, Isami foi preso por agentes do DOI-CODE de São Paulo em sua casa, no bairro de Pinheiros, e está desaparecido até hoje. No dia 7 de fevereiro de 1975, o então ministro da Justiça, Armando Falcão, informou à imprensa que Isami havia sido preso e que estava foragido. Na época, o advogado Idibal Pivetta contestou essa versão, já que Isami havia cumprido pena e voltado a trabalhar, o que não justificou seu sequestro. Isami chegou a ser julgado em outro processo, sendo absolvido em 11 de fevereiro de 1974. No relatório da Marinha de 1993, que foi encaminhado ao então ministro da Justiça, Maurício Correia, consta que Isami desapareceu quando se dirigia de casa para o trabalho. Testemunhas e agentes policiais envolvidos. Marival Dias Chaves do Canto, ex-agente do DOI-CODE de São Paulo, disse ao jornalista da Veja, Expedito Filho, em entrevista publicada no dia 18 de novembro de 1992, que a atuação do infiltrado J permitiu a eliminação de pelo menos 20 pessoas. Os nomes foram citados na revista, inclui o de Isami. Providências posteriores. Seu nome consta do anexo da Lei 9.140/95, a qual reconhece a responsabilidade da morte de militantes políticos desaparecidos e indeniza os seus familiares. O caso foi protocolado sob o número 155/96 na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Em sua homenagem, São Paulo deu o nome à rua situada no Jardim Nova América. As informações desse documento foram tiradas do dossiê Ditadura, Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1974 e 1985. Agora passa a leitura do memorial de Aurora Maria Nascimento Furtado, conhecido como Lola. Morta em 10 de novembro de 1972. Dados pessoais. Aurora Maria Nascimento Furtado, nascida em 17 de junho de 1946. Local de nascimento, São Paulo, Brasil. Organização política, Ação Libertadora Nacional, ALN. Dados biográficos. Era filha de
Mauro Albuquerque Furtado e Maria Leide Nascimento Furtado. Estudante de psicologia na Universidade de São Paulo, era responsável pela imprensa da UEE de São Paulo. Manteve ativa presença no movimento estudantil nos anos 1967 e 1968. Conhecida como Lola, foi namorada de José Roberto Arantes de Almeida, assassinado em 1971. Trabalhou no Banco do Brasil, na agência do Brás, em São Paulo, foi militante do PCB, pertenceu à DISP e, após o AI-5, passou a atuar politicamente na clandestinidade. Integrou-se à ALN, atuando no Rio de Janeiro, onde foi responsável pela imprensa, publicando o jornal da organização chamado Ação. Dados sobre sua prisão e morte. Foi presa em 9 de novembro de 1972, no bairro de Parada de Lucas, Rio de Janeiro, durante uma batida policial realizada por uma patrulha do 2º Setor de Vigilância Norte. Após rápido tiroteio, em que matou um policial. Depois de correr alguns metros e esconder-se em vários lugares, Aurora foi aprisionada viva dentro de um ônibus onde havia se refugiado. Foi torturada desde o momento de sua prisão, na presença de vários populares que se aglomeravam ao redor da cena. Aurora foi conduzida para a invernada de Olaria, onde continuou sendo torturada por policiais do DOI-CODE do Rio de Janeiro e integrantes do Esquadrão da Morte. Aurora viveu os mais terríveis tormentos nas mãos dos torturadores que, além de utilizarem os tradicionais pau de arara, sessões de choques elétricos, espancamentos, afogamentos e queimaduras, aplicaram-lhe a coroa de Cristo, ou torniquete, uma fita de aço que vai sendo gradativamente apertada, esmagando aos poucos o crânio da vítima. Em 10 de novembro, morreu em consequência das torturas quando jogaram seu corpo crivado de balas na esquina das ruas Adriano com Magalhães Couto, no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Seu corpo chegou ao IML do Rio de Janeiro, classificado como de desconhecida pela guia 43 da 26º Distrito de Polícia. A versão oficial divulgada pelos órgãos de segurança, publicado no jornal O Estado de São Paulo, de 11 de novembro de 1972, afirmava: na madrugada de ontem, Aurora Maria Nascimento Furtado, que fora presa às 9 horas e 40 minutos de 9 de novembro, conduzia agentes da Polícia Carioca a um local do Meier, na Guanabara, onde estaria localizado um aparelho, local de encontro, da organização terrorista Aliança Libertadora Nacional. Informa o documento distribuído ontem pelas autoridades de segurança da Guanabara. Chegando à esquina da rua Magalhães Couto e Adriano, Aurora pediu para descer. Disse que preferia, por motivo de segurança, dirigir-se sozinha, a pé, até o aparelho. Próximo dali, ao descer, Aurora saiu correndo e gritando em direção a um Volkswagen, que estava nas proximidades. Nesse momento, começou um intenso tiroteio entre os agentes da polícia e os ocupantes do carro. Ao terminar o tiroteio, Aurora, baleada, estava morrendo, caída na rua. Preocupados em socorrer Aurora Maria, os agentes procuraram atendê-la. Com isso, não alcançaram o grupo do Volkswagen, que arrancou em alta velocidade. A necropsia, feita no IML em 10 de novembro, firmada pelos legistas Elias Freitas e Salim Rafael Balaciano, confirma a falsa versão policial de morte em tiroteio e assinala como a causa mortis, abre aspas, ferimentos penetrantes na cabeça com dilaceração cerebral, fecha aspas. Descreve ainda 29 perfurações por projétil de arma de fogo, não especificando, entretanto, as entradas e saídas dos tiros, não permitindo a reconstrução das trajetórias. Foram encontrados 8 projéteis em seu corpo. Os projéteis usados eram de vários calibres, pois as perfurações variaram de 5 a 19 milímetros, com pontas de metal, amarelo ou chumbo nu. O laudo afirma que o tórax e o abdômen foram transfixados por projéteis, mas, abre aspas, as cavidades pleurais não contêm sangue, a cavidade abdominal não contém sangue. Na região glútea direita há 3 orifícios sem reação vital, fecha aspas. Ou seja, os tiros, pelo menos parte deles, foram dados quando a Aurora já estava morta, apenas para confirmar o tiroteio que não ocorreu e que é assumido como verdadeiro pelos legistas. As lesões no crânio são descritas como feridas irregulares de 60 e 25 milímetros, localizadas nos parietais esquerdo e direito. Essas medidas não são de projéteis, o que confirma a denúncia de que Aurora foi morta sob tortura com a coroa de Cristo.
O ex-comandante do DOI-CODE, do Primeiro Exército, Adir Fiuza de Castro, em depoimento publicado no livro Os Anos de Chumbo, confirmou que sabia das torturas praticadas no quartel, conforme trechou abaixo. Do ponto de vista da valentia, há algumas pessoas que eu poderia ressaltar. Certa vez, uma moça, o nome dela é Aurora Maria Nascimento Furtado, estava cobrindo um ponto com o chefe da sua organização debaixo da ponte Benfica ou de Olaria, não sei bem. Quando passou uma viatura do pessoal que, naquela época, era encarregado da luta contra o tráfico de entorpecentes e que achou que aquele casalzinho era traficante. Então, deixaram a viatura em cima do viaduto e um agente desceu para interpelá-los. Agente da invernada de Olaria. Pessoal meio bruto, acostumado a lidar com traficante. Então, chegou para perto deles, sorrateiramente, e disse, seus documentos. Ele ficou meio aparvalhado, mas ela abriu a bolsa, tirou uma pistola e deu um tiro na cara do agente. E ficou ali com o revólver enquanto o camarada fugia. Ela combateu todos os outros agentes que assistiram o lance lá de cima do viaduto, crentes que estavam lutando contra uma traficante. Então, fizeram um cerco e ela saiu correndo para a Avenida Brasil. Um conseguiu segurá-la pelas pernas e, debaixo de muito pau, a pegaram e meteram-na na viatura. Ela cobriu, com a própria vida, a fuga do chefe. Foi levada para a invernada de Olaria, calculo o que fizeram com ela. Não era das delegacias de polícia mais comuns. Era a invernada de Olaria, célebre pela sua violência. Era o pessoal mais duro que existia na Polícia Civil. Eu estava no CODE, no Primeiro Exército, quando o comandante do DOI me telefonou. Chefe, recebi informações que capturaram uma moça e agora chegaram à conclusão de que deve ser gente nossa. Eu mandei um oficial meu ir lá para identificá-la. Ela está em péssimo estado, não vai resistir nem 1 ou 2 horas mais. O senhor quer que a traga? Não traga coisa nenhuma. Quem é ela? Ele disse o nome. Um livro que um desses camaradas escreveu diz que, na invernada, ela foi submetida à coroa de Cristo. Um negócio que aperta a cabeça. Isso não me foi dito nem pelo comandante do DOI, nem pelo oficial que foi invernado de Olaria. Mas se eles fizeram isso, fizeram crentes de que estavam lidando com uma traficante fria, que matou um dos seus friamente. Acho que essa moça era muito valente, mas não deu entrada em DOI, não abriu coisa alguma. A declaração do general, feita nos anos 1990, permitiu desmentir a versão oficial dos órgãos de segurança sobre sua morte, isto é, que teria ocorrido durante o tiroteio no Meia. As fotos de perícia de local, 6.507/72, encontrada nos arquivos do ICE do Rio de Janeiro, mostram profundas marcas de torturas no corpo de Aurora. Percebe-se o afundamento do crânio e escoriações nos braços e pernas, nos olhos, nariz e boca, que não foram relatados na necropsia, Além do Volkswagen DH4734, atingido por tiros, completando a encenação montada para simular o tiroteio. A nota oficial divulgou uma pequena biografia de Aurora, não deixando dúvidas de que os órgãos de segurança sabiam quem era ela. Não obstante, a primeira certidão de óbito emitida registra a morte de uma mulher branca de identidade ignorada. Somente mais tarde, os familiares conseguiram um atestado de óbito com a identificação correta. Em 11 de novembro de 1972, Aurora foi reconhecida no IML do Rio de Janeiro por seus pais e sua irmã, que constataram, além de hematomas e cortes profundos, o afundamento do crânio. Seu corpo foi trasladado para São Paulo em caixão lacrado, com ordens expressas para que não fosse aberto. Providências posteriores. Sua morte foi denunciada pelo Comitê de Solidariedades aos Presos Políticos Brasileiros em documento intitulado Aos Bispos do Brasil, divulgado em fevereiro de 1973 e encontrado nos arquivos do antigo DOPS de São Paulo. Não há nenhuma referência à sua morte nos relatórios dos 3 ministérios militares encaminhados ao ministro da Justiça, Maurício Correia, em 1993. O requerimento de número 194/96 dos familiares de Aurora, apresentado à CEMDP, foi relatado pelo general Oswaldo Pereira Gomes e aprovado por unanimidade em 2 de abril de 1996.
A trajetória de Aurora e seu sofrimento na tortura foram narrados no romance Em Câmara Lenta, de 1977, escrito pelo ex-preso político e cineasta Renato Tapajós. Em sua homenagem, a cidade de São Paulo deu seu nome a uma rua situada no conjunto habitacional Jova Rural e a cidade do Rio de Janeiro a uma rua no bairro de Bangu. As informações desse documento foram extraídas do dossiê Ditadura, Mortes e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964-1985. Obrigado. Vamos constituir a mesa, né? Bom, vamos organizar. Vamos constituir a mesa. Queria convidar para constituir a mesa o Idibal Piveta, o Renato Tapajós, o Alípio também está convidado, mas não chegou, né? Está chegando. Tapajós. Foi bom ontem? Foi bom ontem a sessão de cinema, né? Foi? Ótimo. Não pude ir. Idibal, senta aqui. Que bom ter vocês aqui. Idibal, bom dia. Renato, senta aqui. O Alípio está para chegar. Só fazer um... Senta aqui, Idibal. Idibal, senta aqui, por favor, né? Mais perto. Grande Darcy Passos. Bom dia. Quer vir para a mesa? Estou te convidando, vem para cá. Fica com a gente aqui. Do lado de Idibal. Do lado de Idibal, fica aqui. Renato, e aí? Ontem o filme, né? O filme do esquecimento. Hoje tem no Reserva, né? Do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho antes da gente entrar no depoimento, vai. Fala um pouco. Bom, o filme O Fim do Esquecimento é um filme que eu realizei no ano passado através do projeto Marcas da Memória da Comissão da Anistia, né? O Instituto Macuco, que é uma ONG de São Paulo, não é, nos apoiou para conseguir o projeto junto à Comissão da Anistia, e nós fizemos 2 trabalhos a partir desse projeto. Primeiro foi a recuperação e remasterização de um filme que eu havia realizado em 1983, 84, ou seja, um filme que praticamente tem 30 anos, chamado Em Nome da Segurança Nacional. Filme esse que tinha como eixo central o Tribunal Tiradentes, que foi organizado naquela época pela Comissão Justiça e Paz para fazer o julgamento da Lei de Segurança Nacional, e que foi presidido pelo senador Teotônio Vilela. A partir desse eixo central do julgamento, o que eu tentei fazer no filme foi a discussão da doutrina de segurança nacional, que era o eixo ideológico da ditadura, né? Agora, 30 anos depois, eu fiz o Fim do Esquecimento, que é um filme que retoma a discussão da doutrina de segurança nacional, né? Relembrando o que ela significou no período da ditadura e questionando se ela efetivamente desapareceu do nosso país nesses últimos 30 anos. E, infelizmente, chegando à conclusão de que ainda há resquícios muito fortes da doutrina de segurança nacional na vida cotidiana do Brasil, né? E, paralelamente a isso, o filme trabalha
com o processo de esquecimento que as classes dominantes, depois da saída dos militares do poder, a partir de 85, né, tentaram desencadear nesse país, tentaram é fraco, né, quer dizer, realmente desencadearam nesse país, né, no sentido de levar, sobretudo as novas gerações, a não conhecer ou esquecer o que havia acontecido durante a ditadura, né? E foram razoavelmente bem-sucedidos, porque, durante muito tempo, só as comissões de direitos humanos, as comissões de familiares de mortos e desaparecidos, né, as comissões contra a tortura, que preservavam essa memória com muitas limitações de divulgação. No entanto, de alguns anos para cá, né, nos últimos anos, essa situação vem se modificando, né, e a gente tem, seja através das caravanas da anistia, seja através das comissões da verdade, seja através da atuação de procuradores federais que têm combatido a impunidade dos criminosos da ditadura, né? Seja através da mobilização dos jovens, né, que frequentemente têm ido para as ruas para fazer os escrachos, né, dos antigos torturadores, parece, né, que nós caminhamos para o fim do esquecimento, né? Então, esse filme foi selecionado pelo Festival É Tudo Verdade, né? E ontem houve a primeira sessão do filme, que foi no Cine Livraria Cultura, né? E, enfim, o cinema estava cheio, né? E o filme foi aplaudido de pé no final da sessão. E hoje o filme passa no Reserva Cultural, às 10 da noite, né, ali na Paulista. Eu acho que é isso, sobre o filme, é isso. Lá no prédio da Casper Libero. Parabéns. Bom, Edibal, vamos começar? Edibal Pivetta, grande advogado brasileiro. Pega aqui. Não diria que é um prazer estar aqui, porque não é, porque é sempre trazer memórias de tristeza, de lutas, de dor, não é uma coisa agradável, mas vamos tentar tirar alguma coisa do reencontro nosso com o Tapajós. Fomos colegas na Escola de Arte Dramática. Aliás, fomos expulsos na mesma época da Escola de Arte Dramática. Eu tenho acompanhado a carreira dele como cineasta, é um dos nossos grandes cineastas, especialmente uma pessoa maravilhosa. Citar também a presença, entre vários companheiros, da Dulce Muniz, né, nossa companheira de prisão, de teatro, de viagens pelo exterior, e que eu costumo chamá-la carinhosamente da Rosa Luxemburgo brasileira. Eu acho que ela merece até mais que isso, né? Mas a gente veio falar... A gente veio falar sobre o Isami Nakamura Okano, né? Que, como o nome diz, é um descendente de orientais, né? Nascido em Cravinhos, aqui em São Paulo, né? E estudante de Química na USP, também trabalhava na USP no departamento de Química, e se engajou a partir de 68, por aí, na busca de uma sociedade melhor, mais justa e mais livre, né? E, dentro das possibilidades de luta que existiam na época, ele optou pela luta armada, pela via da luta armada, coisa plenamente justificável num país em que os sindicatos estavam fechados, o Congresso de joelhos, não se podiam fazer reuniões, a censura imperava no teatro, no cinema, na literatura. Então, ele optou
certo ou erradamente, no meu entender, certamente pela luta armada, coisa que nas nossas reuniões eu sugiro que seja bastante discutido o porquê que essa juventude optou pela luta armada. Quais os motivos que a levaram à luta armada? Senão parece que é um bando de caras que teve uma revolta no momento e partiu para a luta armada sem nenhuma motivação, quando isso foi muito discutido, muito se buscando se haveria outras saídas, e uma das saídas importantes foi a luta armada, e foi por aí que o ISAMI optou o seu trabalho em prol da democratização nesse país, né? Ele foi preso em 1969, cumpriu 2 anos de prisão, teve principalmente no presídio Tiradentes. Foi preso também em 14 de maio de 74 pelo pessoal do DOI-CODE, né? E foi levado para o Rio de Janeiro, especificamente para a Casa de Petrópolis, onde consta que foi submetido a terríveis torturas, foi morto e seu corpo está desaparecido até hoje. Eu tenho uma lembrança muito grande do ISAMI pelo seu porte físico, franzino, mas uma firmeza de ideias contagiante e muito importante. Como a gente trabalhava e trabalha com teatro, e escrevia para teatro, e geralmente nossos espetáculos eram épicos e líricos, ele tinha uma vocação e um dom para escrever poesias, o ISAMI. E ele nos deixou, num dos nossos encontros, lá na Brigadeiro Luiz Antônio, no nosso escritório, algumas poesias que ele queria que a gente analisasse. Essas poesias, infelizmente, foram perdidas quando, da minha prisão, os carrascos do DOI-CODE e do DOPS entraram no nosso escritório, entraram na minha casa e levaram praticamente todo o material literário da nossa autoria ou de outras pessoas. Infelizmente, eles levaram também essas poesias que tinham todo um teor oriental, de pacificação, mas de muita firmeza, muita tenacidade e muita abnegação, né? E depois, quando ele foi preso, o dado que me vem à memória é que nós comunicamos, vê como esse mundo é pequeno, ao representante da Anistia Internacional em São Paulo, né, que tem o nome de Geraldo Thomas, e hoje é um diretor de teatro aí de nomeada internacional, e aqui representava a Anistia. Era um dos canais que os advogados tinham para fazer as denúncias. Além da Comissão de Justiça e Paz, se encaminhava via Londres, por códigos, etc., informes sobre quem tinha sido preso, quem estava detido, quem tinha sido assassinado, quem estava torturado. E esse noticiário lá fora evitou muitas torturas e, sem dúvida, evitou muitas mortes. Eu lembro perfeitamente que um dos dossiês que eu passei para o Geraldo Thomas era sobre o ISAMI, né? Teria muito a falar, porque a biografia dele é muito curta, ele foi morto com 29 anos, né? Como toda uma geração foi sacrificada, foi torturada, ele foi um desses representantes, numa situação hoje em que nós nos encontramos, como disse o companheiro Tapajós, à beira de se fazer alguma coisa mais eficaz com relação aos crimes cometidos pela ditadura militar. Sem vingança, sem vedeta, garantindo todos os direitos de defesa, mas nós temos que trazer esses torturadores às barras dos tribunais, julgá-los, eles com seus advogados, com as suas provas. Nós vamos julgá-los, se for o caso, vamos absolvê-los, e, se não for o caso, vamos condená-los. Isso é muito importante. A Comissão Nacional de Anistia é um avanço, né? Ela tem 2 anos apenas de duração, ela não prevê punições, ela não prevê obrigatoriedade nas penas, mas ela é um grande avanço ao buscar a verdade e colocar essa verdade ao alcance de todos.
Se nós pegarmos livros, e alguns livros de história novos nas livrarias, ou já escritos há algum tempo, nós vamos encontrar muito pouca coisa relativa ao golpe militar de 64 e por que esse golpe veio existir. É muito importante que a gente recoloque a verdade no nosso passado para que a gente possa melhorar o nosso futuro, o nosso presente e melhorar mais ainda o nosso futuro. Eu acho que o ISAMI, ele lutou e morreu por uma causa justa, e não é apenas um nome de rua que vai perpetuar a memória desse combatente da liberdade. É nós difundirmos como ele foi assassinado, por que ele foi assassinado, e o que nós buscamos com esse aperfeiçoamento, eu diria, da lei de anistia. Quando nós, eu digo nós, o Adriano, digo nós, vocês, buscamos a anistia, era uma outra época. Hoje é fácil falar, porra, como é que a anistia beneficia o Carlos Alberto Brilhante Ustra? Naquela época nós queríamos uma coisa, anistia ampla, geral e restrita. E foi um passo que a gente pôde dar. Não adiantava dar 3, 4, 5 passos e o Congresso ia vetar. Não sei se adianta hoje, mas vamos tentar, porque esse Congresso, com a sua bancada evangélica, a sua bancada, como disse um ex-presidente, de centenas de picaretas, vai aprovar uma nova lei de anistia mais ampla, mais geral e restrita. Mas, em nome do ISAMI, em nome de todos os lutadores da liberdade, nós devemos continuar o seu trabalho. Obrigado. Edibaldo, deixa eu perguntar uma coisa. Quer dizer, ele cumpriu pena lá no Tiradentes, saiu e eles pegaram ele depois, já em 74, né? Eles pegaram ele. Então. Estava no trajeto para a casa dele, foi detido e foi levado para o Rio de Janeiro, devido possivelmente a informações que a repressão teria sobre as suas atividades. Normalmente ele teria ficado como outros aqui em São Paulo, mas houve muitos casos de ser levados para o Rio, levados para Belo Horizonte também, e ele foi um dos... No Rio ele ficava mais desamparado ainda, né? Bom, mas se ele sair da prisão, porque ele sai da prisão que quando mesmo? Ele ficou indo lá, frequentando seu escritório, mas pouco. Ele assumiu vida legal. Como é que foi essa transição até a prisão dele de novo? Que o Kobayashi deu aqui, ó, no memorial. Preso em 69 e cumpriu 2 anos. Isso. De 69. Depois ele foi preso em 74. Isso. 14 de maio de 74 pelo DOI-CODE em São Paulo, sendo levado posteriormente para o Rio de Janeiro. E dado como desaparecido numa informação de um canalha que chama ministro Armando Falcão, que era professor da Faculdade de Direito de São Paulo, um sujeito que não merece nem ter o nome dele citado, quer dizer, era mais militar que os próprios militares, na acepção má do termo. E esse ministro é que deu informações devido a um pedido que se fez nas arcadas, na Faculdade de Direito. Pela primeira vez se denunciou uma relação de 25 pessoas torturadas. E isso foi encaminhado ao ministro da Justiça, ao presidente da República, e distribuído através de papéis mimeografados, pequenos bilhetes, era o que não existia. Computador era o que a gente podia fazer. Essa denúncia, dando o nome, Adriano Diogo foi preso no dia tal, foi torturado, se encontra, quando se sabia, no DOI-CODE, na Rua Tutóia. Tudo isso era perpassado pela gente e surtia efeitos. Quer dizer, os advogados que participaram, e eram muito poucos, né? Eles tinham consciência absoluta que eles poderiam avançar dentro da lei até aqui, mas poderiam avançar muito mais fora da lei, comunicando as prisões, indo na porta do DOI-CODE e dando uma de Miguel. Eu quero falar com fulano de tal que está aqui, queria falar com o oficial do dia, fulano de tal é o João da Silva,
Daí eles ficavam sabendo que fora do DOI-CODE, fora do DOPS, já se tinha nomes daqueles que tinham sido presos recentemente. E também a gente inventava um pedido de providências, que era feito na auditoria de São Paulo, que funcionava como um habeas corpus. O habeas corpus estava proibido, você levava para o doutor Nelson, que é um dos juízes mais célebres da segunda auditoria militar de São Paulo, uma petição em que dizia que fulano de tal estava preso, estava sofrendo servícias, e a gente pedia providências. Imediatamente, esse juiz, né, entre aspas, ele comunicava ao segundo exército, o segundo exército também ficava sabendo que essas pessoas estavam detidas. Então, nós não fizemos o papel assim de conestar uma lei, a Lei de Segurança Nacional. Nós confrontamos com essa lei esse tempo todo, e confrontamos por quê? Porque a gente representava a voz dos issames, das lolas que participaram da luta. Tá bom. Tapajós, vamos falar um pouco da Lola? Bom, vocês me desculpem se eu me emocionar um pouco, porque esses assuntos me tocam muito de perto. Eu queria também fazer uma outra observação, logo no começo, que é a de que as informações sobre a prisão e morte da Lola, eu tenho-as de segunda mão, porque eu estava preso, né, no Presídio Tiradentes desde do final de 1969, né, quer dizer, eu fui preso em 31 de agosto de 1969, passei pela OBAN, né, passei pelo DOPS e fui para o Presídio Tiradentes. Então, em 1972, eu ainda estava no Presídio Tiradentes. E todo esse processo final da vida da Lola, eu tive contato, através dos contatos que eram feitos pela Laís, irmã da Lola, né? Eu era casado com a Laís nessa época, e pelo meu pai, que também servia de uma forma de contato com algumas pessoas importantes para nós, né? Eu conheci a Lola muito antes da militância política, porque ela era minha cunhada, né? E eu já estava começando a minha militância política, mas ela não, né? Nós tivemos um contato razoavelmente grande nesse período, e, num certo sentido, tanto eu quanto a Laís tivemos responsabilidade na formação política da Lola, né? Embora, quando ela passou a militar, ela escolheu uma outra organização, porque eu e a Laís nos filiamos ao PCdoB, depois participamos da luta interna no PCdoB, fomos militantes da Ala Vermelha e fomos presos enquanto tal. E a Lola foi para a LN, né? Passou pelo Partido Comunista, pela dissidência, e foi para a LN. Você foi preso quando? Eu fui preso em 69, em agosto de 69, né? 31 de agosto de 69. Passou pela UBAN? Sim, eu passei pela UBAN. Enfim, passei por aquele ritual todo de torturas que os presos políticos passavam naquela época, e num momento muito particular, né, em que foi, ao mesmo tempo, um momento de azar e de sorte, né? Foi de azar porque os torturadores, os policiais, os membros do DOI-CODE, né? E é preciso a gente entender que os membros do DOI-CODE eram militares do Exército, né? Eram membros do Departamento de Investigações Criminais, né?
que tratavam de crimes comuns. É sempre bom lembrar que o Fleury, ele, antes de ir para o DOPS, ele era o delegado do DEIC, quer dizer, a escola dele foi o combate ao crime comum, através da tortura. Aliás, um amigo nosso, que é o Alípio, comprova uma tese de que o Sérgio Paranis Fleury foi um dos artífices do crime organizado, né, na medida em que o Esquadrão da Morte serviu para acabar com a concorrência dos pés de chinelo, né, e permitir a instalação de uma organização criminosa mais profissional e mais eficiente, né? A relação do crime organizado com o aparato repressivo da ditadura é muito próxima, né? Então, nós tivemos a sorte desse pessoal ainda não ter, na época em que eu fui preso, o conhecimento claro do que era a esquerda armada, né? Então, num certo sentido, era fácil enganá-los, né? Porque eles não tinham ideia da estrutura das organizações, não tinham ideia de quem mandava em quem, né? Eu fui muito interrogado sobre o Marighella, quando eu era da ala vermelha, que realmente não tinha nenhuma relação estrutural com o Marighella, né? E nós tivemos um azar muito grande, porque, exatamente por isso, e porque aquilo ali, a OBAN, era o laboratório de experiências de tortura da repressão, né? Quando o DOI-CODE foi criado, foi formado, eles já tinham codificado toda uma série, né, de mecanismos de tortura. Nós fomos as cobaias, as experiências para essa forma de tortura, para essas formas de tortura, né? Enfim, dizendo só rapidamente, a primeira vez, no dia da minha prisão, que eu fui pendurado no pau de arara, eu fiquei 6 horas pendurado, né? O que depois eles não faziam mais, porque é lesivo para as pernas. Então, como naquele momento eles ainda não queriam, não tinham ordens superiores para matar os presos políticos, eles preferiam não deixar muitas marcas. Só que 6 horas de pau de arara estraga os tendões das pernas de cada um. É uma herança que eu tenho até hoje, né? E uma lembrança muito forte dessa época é que eu fui retirado do pau de arara, depois de 6 horas, pela chegada, preso, do Alípio, que está ali, né? E que, enfim, num certo sentido, eu tive a sorte do Alípio ser preso 6 horas depois de eu ter sido preso, porque, senão, eu teria ficado muito mais tempo no pau de arara, né? E nós sofremos, nesse período, espancamentos absolutamente irracionais, que não tinham nada a ver com o interrogatório, né? Era um processo um pouco descontrolado, né? Emocional, né? Da tortura, né? A gente sabe que, alguns anos depois, e em 1972, quando a Lola foi morta, né, que a postura do aparelho repressivo era outra. Em primeiro lugar, o aparelho repressivo já tinha um conhecimento bastante grande a respeito das estruturas e dos mecanismos da esquerda armada, né? Era muito mais difícil enganá-los nesse período, e eles já tinham carta branca do governo federal para matar os militantes, né? E que é uma coisa muito... se fala muito que o período Médici foi o pior período da repressão,
né? Foi, em termos quantitativos, em termos de violência desbragada, foi. Mas, no período do Geisel, quando já se falava que o Geisel iria levar o país para a abertura, qual que era um dos elementos básicos da abertura, né? Era liquidar fisicamente com quem ainda estava organizado na esquerda, né? Fosse armada ou não, né? Então, o período do Geisel vai ser responsável por assassinatos, né? Muito, digamos assim, muito menos justificáveis pelo confronto, né? Muito mais frios, muito mais orientados por uma política nacional, né? Bom, A Lula e a Thaís, elas estudaram aonde? De onde elas vieram? Como que elas... olha, elas... A Laís, né? Como é que você as conheceu antes? Principalmente a Lula? Eu não entendi aqui. Bom, Fala um pouco da origem delas. elas eram paulistanas mesmo, elas nasceram em São Paulo, quer dizer, os pais em Pinheiros, né? Os pais vinham do interior, mas elas já nasceram em São Paulo, né? E estudaram em colégios públicos, né? E Laís foi fazer jornalismo e, posteriormente, a Lola entrou na psicologia da USP, né? Elas moravam com os pais numa casa de classe média, em Pinheiros, uma família como muitas outras que haviam ali, né? Eu conheci a Laís porque eu tinha ligação com um grupo de jovens intelectuais, né? Poetas, pessoal de teatro, alguns de cinema, né? Com quem ela também se relacionava, né? E foi dessa maneira que nós nos conhecemos, né? Num período ainda bem pré-militância, né? Anterior à militância, né? Bom, então, a Lola era uma pessoa inteligente, alegre, né? Em 1965, quando eu fiz um filme chamado Universidade em Crise, eu filmei uma pequena sequência em que a Lola saía de casa e ia para a faculdade, na Maria Antônia, na rua Maria Antônia, né? E essa sequência acabou se tornando no único registro de imagem em movimento, né, que se tem da Lola. E, curiosamente, esse filme, Universidade em Crise, também tem as únicas imagens em movimento registradas da Yara Yavelberg, né? Inclusive, o Flávio Federico, que fez o filme Em Busca de Yara, buscou essas imagens comigo para o filme que ele fez. Bom, a Lola, então, namorava o Zé Arantes. Por causa disso e por causa da militância na Maria Antônia, eu conheci muito proximamente o Zé Arantes, né? Eu considerava o Zé Arantes uma das lideranças estudantis mais interessantes que existiam, era do pessoal da dissidência, uma cabeça pensante, uma cabeça que tinha uma visão política muito boa, né? E eu lembro particularmente do dia, que foi a última vez que eu vi o Arantes, em que nós, que ainda estávamos na legalidade, né, eu, a Laís, a Lola, fomos ao aeroporto para nos despedirmos do Arantes, que estava embarcando para Cuba, né?
ele embarcou para Cuba para estudar política, treinar a guerrilha mesmo, né? Quer dizer, ele não estava fugindo do país por causa não estava se exilando do país por causa de perseguições, né? Foi uma escolha dele de realmente ir para lá para fazer isso daí. Posteriormente, quando ele voltou para o Brasil, já militando na Molipo, né, ele foi assassinado pela repressão, né? Bom, em 69 eu fui preso e, a partir daí, a gente começou a ter contato com a Lola através da Laís e do meu pai, que tinha, de vez em quando, encontrava a Lola clandestinamente. Elas estudavam naquela escola lá em Pinheiros, aquela escola estadual, né? Uhum. Que tinha bastante movimento estudantil, não? Como é que é? Isso, exatamente. Fernão Dias. Fernão Dias. E, no período em que eu estava preso, né, e tinha esse contato com a Lola, nós fizemos, a Ala Vermelha, né, fez uma autocrítica da sua atuação no período da luta armada, e nós chegamos à conclusão, entre 71 e 72, né, que, por uma série de situações particulares da realidade brasileira, né, a luta armada tinha sido militarmente derrotada pela repressão, né? Era uma consciência clara que nós tínhamos de que a luta armada tinha sido militarmente derrotada pela repressão, né? Então, nós mandamos diversas mensagens, diversas recomendações à Lola que ela se exilasse, que ela saísse do país, né? Que não há, né, nada de errado, não há nada de desonroso, né, em dar um passo atrás e se preservar para uma luta futura, né? Eu creio que, quando eu escrevi o Em Câmara Lenta, né, foi basicamente sobre isso que eu escrevi, né? Mas eu acho que, a essa altura da história, né, quer dizer, a Lola já tinha estabelecido um compromisso que ia muito além do compromisso político, né? Era um compromisso efetivamente moral, né, com os companheiros que haviam sido mortos, que haviam sido torturados, que estavam desaparecidos, né? E ela não resolveu, enfim, ela resolveu permanecer na clandestinidade, permanecer na luta e, enfim, ir até o fim, né? Quanto à questão da prisão e da morte da Lola, eu conheci uma versão que, na verdade, não bate muito bem, quer dizer, nos detalhes gerais é a mesma coisa, mas nas particularidades, né, não bate com essas versões que são conhecidas, né? Em primeiro lugar, não existe nada, não houve nada de casual na abordagem do carro em que ela estava, né? O que havia era uma batida policial de fechar todas as ruas da região tal, e não permitir que os carros que estivessem naquele espaço escapassem, né? E o guarda que se aproximou do carro dela, né, se aproximou não para pedir documentos, né, mas já no sentido de mandar os ocupantes do carro descerem, né, do carro para uma revista do carro, né, e no carro havia armas, né,
e a Lola atirou nesse policial, né, numa tentativa de conseguir fazer ela e o companheiro que dirigia o carro fugirem a pé, né? Eles saíram correndo, né, foram perseguidos pelos policiais, né, o companheiro que dirigia o carro conseguiu escapar correndo a pé, né, e ela foi atingida por um tiro na perna. Ela foi capturada porque ela levou um tiro na perna, né? E quando ela foi levada com um tiro na perna, que, pelos relatos que eu tive, destroçaram o joelho dela. Ela caiu no chão, ainda tentou reagir quando o pessoal prendeu, mas ela foi levada assim mesmo para a Invernada de Olaria. E lá ela foi torturada por agentes da polícia política, por agentes da repressão. Essa versão de que ela foi torturada por policiais comuns de repressão ao tráfico, né, é um segundo nível de desinformação que os remanescentes da repressão colocam, né? Quer dizer, o primeiro nível de desinformação foi feito naquela época, na tentativa de descaracterizar o processo de tortura. Mas dizer que ela foi torturada por policiais comuns é, mais uma vez, tentar tirar a responsabilidade da polícia política, tirar a responsabilidade dos membros do DOI-CODE, né? E, pelo que a gente foi informado na época, eu não tenho condições de dizer se essas informações são verídicas ou não, né? A informação de que havia, no processo de tortura da Lola, membros do Serviço Secreto da Aeronáutica, né? E que como todos sabemos, o Serviço Secreto da Aeronáutica era um dos mais brutais, né, há muito tempo no processo de tortura. Paraçar? Sim, sim, eram ligados ao Paraçar, mas eram do Serviço Secreto, eram ligados ao Serviço Secreto. Ela foi pendurada no pau de arara com o joelho destroçado. Então, quem foi pendurado no pau de arara sem ter nenhuma lesão nas pernas sabe o que significa ser pendurado com o joelho destroçado. Porque todo o peso do corpo, quando você está pendurado no pau de arara, né, se faz sobre o joelho, né, sobre a parte interna do joelho, né? E você, com um ferimento grande nessa região, entra num sofrimento já praticamente indescritível, né? E aí, evidentemente, ela levou choques, pancadas, etc., né? E, finalmente, colocaram a coroa de Cristo, que tem várias versões, né? De uma tira de metal, né, com parafusos, que é colocada em torno, né, pegando a testa e a parte de trás do crânio, e que esses parafusos são apertados e essa tira vai apertando a cabeça até romper os ossos, provocar com que os olhos saltem para fora do rosto, né? E danificar profundamente o cérebro, né? Quer dizer, determina a morte. Sem dúvida, é uma tortura para matar, né? Mas é uma morte com um nível de dor, né? Eu acho que inimaginável, né? Bom, depois dessas informações que eu tive quando ainda estava preso, a única outra informação que eu cheguei a ter, né,
foi, inclusive, o Ivan Seixas, que me passou, na época ele estava na comissão, não sei mais, não lembro que comissão era que você estava lá, né? E eles descobriram 3 fotografias do corpo da Lola no momento em que ele foi tirado do pau de arara e jogado no chão. Eles se deram ao trabalho de fotografar, e essas fotografias sobreviveram, né? O Ivan talvez tenha melhores informações de onde é que foram parar essas fotografias, mas fotografias simplesmente terríveis, né? Bom, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Queria pedir para vir para a mesa o meu irmão, o deputado que acabou de criar a Comissão da Verdade em Rio Preto, o deputado João Paulo Relo, e o Alípio Viana Freire. Alípio fica aqui ao lado de Edibal, o Relo fica aqui ao lado do Tapajós, por favor. Ô, João, bom dia. Alípio, vamos lá? Edibal, que dia que você foi preso? 5 de maio de 73. 5 de maio de 73. Foi de madrugada, né? Foi mais ou menos 11h30 num restaurantezinho na Rua Pinheiro, chama Cordeirinho. Nós tínhamos saído de um espetáculo teatral na Vila Santa Catarina, que a gente trabalha sempre nos bairros populares, e o pessoal do DOI-CODE, que nunca foi na vida de teatro, estava buscando prender Gabriel Mendes, que era um militante ativo, né? Ativista, um guerrilheiro, e a companheira do Gabriel era uma das atrizes do Grupo União e Olho Vivo. Hoje é funcionária dessa casa, ela se chama Tânia Mendes e trabalha aqui. E eles estavam seguindo a Tânia, vendo a possibilidade do encontro dela com o companheiro, eles prenderiam ela e o companheiro, que era o mais visado, o Gabriel. E, após os espetáculos, alguns elementos foram para esse restaurantezinho lá, que o dono era conhecido nosso, bem acessível e tal. Foram jantar lá, eu, mais o Roberto Cunhaase e a própria Tânia, e o pessoal da repressão entrou e jantou do nosso lado. Nós não sabíamos que eram os caras da repressão. Após o jantar, bem simples, nós saímos para ir até a casa da Tânia, eu, o Roberto Cunhaze, que era estudante de Direito, depois foi conselheiro da OAB aqui em São Paulo. Fomos levá-la até a casa dela, ver se estava tudo normal e ela poderia ficar lá. Isso, as providências a gente tomava sempre nesse sentido. Daí, quando chegamos no apartamento que eles moravam em Pinheiros, a casa já estava cercada, né? Eles entraram, desceram dando porrada, chutando e tal, nos colocando em carros, aquelas célebres peruas veraneio, né? E nos levando de Pinheiros para o DOI-CODE, num trajeto pela Avenida Brasil. A gente foi deitado, eles com os pés na cabeça. Eles não sabiam quem eram as 3 pessoas que estavam sendo detidas. Eles imaginaram que fosse a própria Tânia e não o Gabriel, pelo aspecto físico e tal. Quando chegaram no DOI-CODE, nós chegamos no DOI-CODE, eles fizeram a qualificação, daí deram eu dei o meu nome, né? Tinha que dar nome, endereço e tal, e daí os caras fizeram uma manifestação de alegria e tal, eu lembro bem, falei, esse filho da puta que solta os terroristas aqui e tal, deram um pique-pique, etc. E ficamos detidos lá no DOI-CODE, incomunicável, por 40 dias, estava presente e o Adriano estava naquela época da nossa prisão. Nós saímos juntos do DOI-CODE, algemados no chão de uma veraneio, e eu lembro bem, conversando com ele, que a gente viu a lua, né? Quando estava passando, a gente viu a lua. Depois de 40 dias, aquilo já era um respiro.
fomos levados para o DOPS, já tínhamos feito o próprio punho, que é o que eles pediam, sobre a nossa vida pregressa na Revolução Nossa, né, que eles não chamavam assim, e a possibilidade de, depois de depor no DOPS, sendo tomado por escrito o nosso depoimento, que já vinha do próprio ponto do DOI-CODE, a gente fosse liberado, coisa que não aconteceu. De lá nós fomos enviados para o presídio do hipódromo, eu fiquei mais 90 dias, e o Adriano ficou 2 anos, né? Naquela época. 2 anos, né? E a gente ficou no presídio do hipódromo, é uma coisa até folclórica, né? Quando eu desço no presídio do hipódromo, da Perua Veraneio, me deparo com um cara que jogava futebol comigo, coordenando as ações na ponta. Ele olhou: "O que você está fazendo aqui?" Eu falei: "Pô, eu que pergunto o que você está fazendo aqui. Eu sou diretor disso aqui." O cara era diretor do presídio, que era um presídio comum, estava nem acostumado a receber presos políticos, né? E é um cara que jogava futebol comigo na Vila Mariana, eu esqueci o nome dele. Daí ele me fala: "Pô, eu não vou deixar você subir lá em cima, não. Aqui embaixo é muito melhor. Então, você não vai subir." Daí eu tinha uma certa intimidade, muito pouca com ele. Eu falei: "Não, pô, eu prefiro, então, você está querendo me fazer um favor, eu prefiro conversar com o pessoal lá em cima, se eu devo aceitar esse favor ou não, de ficar aqui embaixo, em vez de ficar com os companheiros lá em cima." Daí ele falou: "Tudo bem, então vai conversar com os caras." Daí eu subi, o pessoal se reuniu e discutiu das vantagens e desvantagens, porque lá embaixo eu ficava numa sala onde estavam os remédios, onde o pessoal recebia injeções e tal, e eu fiquei lá a mando desse cara embaixo, enquanto o pessoal decidia em cima. A decisão dos companheiros foi não, para mim ficar lá embaixo, que eu seria muito útil, no sentido que se levasse uma pessoa de volta para o DOI-CODE do presídio, a gente teria possibilidade, nós tínhamos acesso, né, ao telefone, teria possibilidade de se comunicar, de tomar alguma providência para algum cara que estivesse retornando, ou alguma informação importante que pudesse ser dada. Então, a gente ficou lá e depois fomos liberados e processados posteriormente. Nós fomos processados, porque no meu escritório, que era na Brigadeiro Luiz Antônio, era um escritório bastante modesto e pequeno, mas tinha uma sala de espera, quando a gente atendia um cliente, onde se reuniam pessoas da ALN, da VPR, do Molipo, esperando ter notícias da companheira, do companheiro que estava preso, pais, mães, filhos. Reuniam 30 pessoas, não cabia mais que isso, no máximo 40 pessoas, eles conversavam entre si. Então, a dedução dos caras, ou a injunção que eles colocavam assim para justificar, e que foram me colocar, até ri na hora, que estava tentando fazer a união das esquerdas, né? Coisa que, infelizmente, eu não teria força para fazer isso, e nem era a nossa proposta ali, de fazer a união das esquerdas, e o pessoal todo conversava lá. Daí esse processo seguiu, durante 2 anos ele tramitou, a gente foi absolvido em primeira instância, fomos absolvidos em segunda instância, e voltamos para as 2 coisas que a gente sabia fazer, né? Advogar para perseguidos políticos e fazer peças militantes de teatro popular. Não sei se era isso que você queria, eu me estendi bastante, mas hoje eu sei que vai ser visitada a casinha onde funcionou a auditoria de guerra, onde eram julgados os perseguidos políticos, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, em frente a Maestro Cardim, uma casa que está caindo aos pedaços, parece que vai ser transformada no Museu do Advogado Militante durante a repressão. Eu acho bom, né? Acho interessante, tem coisas mais importantes, mas eu acho válido para preservar a nossa memória. Vamos lá, Edibal. Alípio, o lançamento do seu filme, aí vamos entrar deixar os 3 falar, que precisa 3 dias, né, para fazer o resumo. Alípio Viana Freire com a palavra. Bom dia a todos os presentes e a todas as presentes.
Cumprimento a mesa, toda composta de velhos amigos meus, não velhos na idade, de muito tempo que somos amigos. E uma pessoa do deputado e presidente da comissão, Adriano Diogo, nosso companheiro de muita luta. Bom, ele pediu para eu falar do filme, é uma brincadeira dele, é um filme de 2h30 sobre o pré-golpe e o golpe. Ele vai da eleição do Jânio Quadros com o vice Jango, em 1961, e a posse, até a posse do Marechal Castelo Branco, o primeiro militar presidente durante a ditadura. Ele está disponível, pode ser acessado no núcleo memória.org.br, e outras informações estarão lá, porque, na verdade, esse vídeo ele foi feito com a emenda parlamentar do deputado Adriano Diogo, e, embora eu dirija o vídeo, tenha esse papel, é um vídeo do Núcleo Memória, essa entidade que nós criamos para zelar pela memória política do país. Foi inaugurada também no Memorial da Resistência uma exposição com trabalhos feitos por presos políticos entre os anos 69 e 79, e são trabalhos de artes plásticas e daquilo que, para hierarquizar os trabalhadores, chamam de artesanato, né? Bom, cumprido o que me foi pedido pelo presidente da mesa e meu amigo aqui, vamos à questão da Aurora. Eu concordo com o depoimento do Renato Tapajós. Nós militávamos juntos, fomos presos juntos. E foi através dele e da Laís que eu conheci a Aurora e que nos tornamos amigos. Íamos à festa juntos, íamos a debate juntos, tudo isso. Em 66 eu já não estudava mais, eu já tinha me formado, mas sempre tinha contato com eles por causa da política geral, e em 67, porque eu entrei para a Ala Vermelha. Discutíamos política em geral e íamos a debates e tal. Concordo com o que ele fala sobre o Arantes, e foi muito engraçado, porque logo que nós fomos presos, em 69, quando chegamos no presídio Tiradentes, eu comentei com o Renato e com um outro companheiro, mas esse companheiro era meio tirado a guia genial dos povos, esses não pensam. Que tinham duas pessoas que me preocupavam muito e que eu gostaria que eles fossem presos logo, porque senão eles seriam assassinados se demorasse a ser presos. Os dois foram assassinados. Um era o Antônio Benetazo, que foi assassinado poucos dias antes da Lola, e o outro, o Zé Arantes. Eram dois dos caras mais brilhantes da nossa geração como políticos e também como conhecimento geral, como traziam uma bagagem cultural muito grande, uma certa erudição, sem nenhuma arrogância. Dois grandes camaradas, duas perdas imensas. O aprendiz de guia genial dos povos me disse assim: nunca se deve desejar que um revolucionário seja preso. Eu só respondi assim: devemos esperar que ele seja morto? Entende? Porque é uma asneira o que ele me disse.
Com relação à versão que o Renato nos conta aqui, e que eu conhecia também já, eu acho muito importante que a Comissão da Verdade ouça uma pessoa que chama-se Carlos Augusto Leão Salles. Flávio Augusto, desculpe. Flávio Augusto Leão Salles. O Flávio era a pessoa que estava dirigindo o carro da Lola, onde a Lola estava. É o que escapou. E ele nunca conseguiu nos dar uma versão coerente. Deu várias versões muito confusas sobre isso. Talvez, perante a Comissão da Verdade, ele esteja mais calmo, se sentindo mais seguro e possa dar algumas informações, pelo menos até o momento da prisão. Uma época, a família da Isis Dias de Oliveira, a dona Felícia, me convidou para fazer um livro sobre a Isis, que acabou não sendo feito até hoje, e eu tentei também acessar ele, não consegui, e a dona Felícia tinha uma visão muito ruim sobre ele, né? Sobre o Flávio. Então, eu acho que essa é uma pessoa que pode esclarecer o momento da prisão, pelo menos. Também complementando um pouco o depoimento do Renato Tapajós, eu, em 1992, eu acho, 91, eu trabalhava no primeiríssimo governo do Celso Daniel, que não tem nada a ver com os dois seguintes. Em Santo André, na prefeitura de Santo André. E me aproximei, porque nós já nos conhecíamos de vista e tínhamos amigos comuns, de uma companheira chamada Rosalva, uma pessoa maravilhosa. E foi nesse tempo que ela viu alguns textos meus que falavam da Lola. Disse: você conheceu a Lola, conversamos e tal. Já tínhamos uma grande amizade. E ela me contou um caso muito forte para mim, que complementa o que o Renato disse. Que ela, Rosalva, em determinado momento, lá por 1970, 71, por aí, estava sendo recrutada para a Ação Libertadora Nacional. E que ela foi fazer, junto com outras pessoas, um treinamento num sítio. A instrutora do treinamento era a Aurora. E as duas conversando, eu acho que a Aurora, nesse tempo, usava o nome de Patrícia ou algo assim. E as duas conversando, jogando xadrez, a Aurora tinha dito para ela, orientado ela, eu não sei as palavras, ela que sabe, né? Olha, não entra, espera. O projeto está falido. Eu não saio porque eu estou na direção e tenho um compromisso e responsabilidade pela vida de muitos companheiros. Mas no rumo que está, se não recuar, e o pessoal não quer recuar, vai ser só desastre. Eu acho que poderia se ouvir a Aurora, a Rosalva. Ela mora em Belo Horizonte hoje. Depois, eu gostaria... Aurora, né? Que a Aurora tinha falado para a Lola, eu não quis te interromper. A Aurora falou para a Rosalva isso. Ah, falou para a Rosalva. Isso. Eu... A Não Lola, entra. a Aurora Lola. Lola. Isso, falou para a Rosalva. Isso. Não entra. Segura. Fica fora. O projeto está furado. Vai cair todo mundo. E eu não saí do Brasil, porque isso complementa a fala do Renato no nível do compromisso, que é uma coisa
de uma força, de uma dignidade imensa, porque eu sou da direção. E a vida de muitos companheiros depende de mim. Só dá para recuar todo mundo junto, eu não posso ir embora e largar tudo aí. Tá? Eu acho que quem pode falar isso melhor é a Rosalva. Ela mora em Minas, eu tenho os contatos com ela, tenho um e-mail dela, depois eu passo para vocês. Outra pessoa que seria interessante de se ouvir aqui na comissão é a nossa companheira muito querida, Sônia Hipólito. Sônia Hipólito foi a única pessoa, além desse Flávio, que sobreviveu do grupo de fogo onde estava a Aurora. Então, seria muito importante ouvir a Sônia Hipólito, ela deve saber coisas. Ela não fala, não gosta de falar sobre isso. Uma vez eu fui entrevistá-la, ela ficou com os olhos cheios d'água, pediu para suspender a entrevista e não conversamos nada. Por fim, ainda complementando o depoimento do Renato, sobre as fotos da Aurora. Tem uma foto que está no penúltimo livro da Nair Benedito. Eu ia trazer, terminei não achando onde está, porque meus livros caíram da prateleira, está uma confusão. Dela morta no chão. Tem a reprodução disso no penúltimo livro da Nair Benedito. Eu trouxe, quase como um depoimento escrito, esse livro que eu publiquei há uns 5, 6 anos atrás, que é dedicado a ela e que tem várias coisas que dizem respeito ao que eu sei da história dela. Ainda que em forma de poema, eu acho que é um depoimento por escrito e que vale a pena ter como documento. Bom, o que mais me deixa indignado na história toda, além da brutalidade que foi desencadeada contra a Aurora, que foi desencadeada contra vários companheiros. Para os que não viveram a época, e se isso vai ficar gravado, eu vou contar uma pequena história que dá exata dimensão do que isso significava para as pessoas naquele momento. A dor a gente não descreve, a dor é uma experiência única. Você descreve os métodos. No comecinho de novembro, nós estávamos no Presídio Tiradentes, no pavilhão 2, ouvimos, numa semana, logo no comecinho de novembro, que tinha sido assassinado Antônio Benetazo, que era foi um grande amigo meu, além do mais, embora fôssemos de organizações distintas. Aprendi muito com ele, muita coisa, sobre história, sobre política, sobre artes plásticas, porque ele era um grande artista plástico, além do mais, sobre arquitetura. E o Antônio Benetazo, Benê, como a gente chamava, ele terminava tendo laços com a nossa família e minha mãe conhecia. A minha mãe foi uma pessoa extremamente solidária conosco, antes, durante e depois da cadeia. Eu diria até cúmplice, né, para muitas coisas que a gente precisou. Uma semana depois, exatamente uma semana depois, o rádio dá a notícia do assassinato da Aurora. No dia seguinte, eu acho que era uma terça-feira que ele anunciou, no dia seguinte a gente tinha visita. E a minha mãe, que era uma pessoa muito firme, muito tranquila, não era dada a filme mexicano, ela sempre foi muito anticlerical, embora fosse uma pessoa religiosa.
mas ela achava que da relação dela com o Deus e os santos era um problema dela, não precisava intermediário, né? E nessa visita, a Aurora também era uma pessoa próxima lá de casa, por causa do Renato, da Laís. Ela já tinha ido da nossa casa algumas vezes, e a minha mãe tinha fortes laços com a Laís, com o Renato e tudo. Quando eu disse para a visita, ela disse uma coisa: meu filho, eu acho que vocês têm razão. Como assim, mãe? A senhora sempre deu razão em tudo para a gente, fez tudo que a gente pediu, correu 1000 riscos. Não estou entendendo. Ela olhou para mim, ela era uma mulher de 60 e poucos anos, ou 60 e muitos, disse: Deus não existe. Só que na idade que eu estou, eu não posso passar a acreditar nisso, senão eu desestruturo toda. Minha vida não terá tido sentido. Esse foi o comentário a respeito do assassinato do Benetazo e, em seguida, da Lola. Eu acho que é uma das coisas, porque é uma pessoa da geração dela, com aquela idade, é uma senhora. É um verdadeiro looping no ar, né? Eu acho que isso ilustra bem o terror que era para as pessoas em torno, né, dessa história toda. Eu gostaria somente, para concluir a minha fala, a não ser que queiram outras explicações, estou sempre disponível, sem problema nenhum, chamar a atenção nesta casa, a qual se referem como Augusta Casa, e que fique gravado. A violência que se abateu contra a Aurora, brutal, inominável. Além do que, a Aurora, como todas as nossas companheiras, era linda. E quando eu digo isso, não estou fazendo favor a nenhuma companheira. É porque a esperança e a disposição de luta deixa as pessoas bonitas. Não é outra beleza. Hoje em dia está todo mundo um pouco murcho. Entende? É preciso reacender isso, sobretudo para os jovens. Ela era de uma delicadeza imensa e uma pessoa muito reservada. Eu nunca tive uma proximidade maior com a Aurora, mas conversamos algumas vezes, sempre em círculos grandes. E ela era de uma descrição, uma pessoa que observava tudo. Agora, o terror que se abateu sobre essa companheira, essa querida companheira, ele é estrutural do capitalismo. O desenvolvimento do capitalismo no Brasil necessitou, desde o primeiro dia do terror. Quando os portugueses aqui chegam, começa a escravização de índios, porque eles precisavam tocar para produzir riquezas e eles se apropriarem. Então, nós já começamos com o trabalhador escravizado. Em seguida, as elites portuguesas e outras, estou falando das portuguesas por causa do Brasil, mas a espanhola também, a francesa, a inglesa, então nem falar, que aqueles são absolutamente tarados. Ela faz uma sociedade com as elites negras da África, muito rentável, e que produziu acúmulo de capital nos dois continentes. Os sobas e senhores africanos é quem ia para o interior da África caçar outros negros e trazer para os portos do Atlântico. Aí eles eram embarcados para o Brasil e para outros países do novo continente descoberto, inclusive Estados Unidos, Cuba, todas as Antilhas, América Central, enfim, e no Cone Sul também. Junto com eles,
vieram os instrumentos de tortura, que era a contenção do trabalhador, era a subordinação do trabalhador escravizado. Os instrumentos de tortura vieram aqui para isso. O próprio Pau de Arara, que tinha uns idiotas lá da UBAN, que dizia, invenção brasileira, era como os índios carregavam sua caça. Não é verdade. Eu andei pesquisando um pouco o assunto, e existem gravuras da Idade Média, século XIII, XIV, onde já se usava o pau de arara. Ele era um instrumento onde a pessoa, a bruxa, ou o bruxo, ou o dissidente, ou qualquer coisa, era amarrada na posição já descrita aqui, que é amarrada até hoje, e eram jogadas para afogamento. Depois eles tiravam o afogado e punham em 2 suportes paralelos da mesma altura. É assim as primeiras notícias que eu encontrei do pau de arara. Ou seja, a nossa dependência tecnológica até nisso. Depois eu descobri, através do Peter Weiss, o autor de teatro, na sua peça O Interrogatório, ele descreve o pau de arara. Foi usado pelos nazistas alemães. Chamava-se, eu não sei a palavra em alemão, mas chamava-se a maquininha de fazer falar. Então, junto com a civilização ocidental democrática e cristã, chega o pau de arara. E é bom a gente fazer logo para os jovens, não os que estão aqui, para os menores, a relação do tronco, do pelourinho, de todos os instrumentos usados contra negros, índios escravizados e comportamentos desviantes, como adúlteras e outras idiotices do gênero, são instrumentos de tortura. Os negros eram torturados, não é que eram açoitados, eram torturados. Vamos começar a dar o nome aos bois, o nome correto, que aí a gente entende melhor a nossa história. E a elite, para o acúmulo do capital, que vai dar na Revolução Industrial Inglesa, lançou mão disso o tempo inteiro. E conseguiu acumular a partir disso. Ou seja, é uma violência estrutural, está lá na origem das coisas. E é uma violência de classe. Não é outra coisa. Foram os instrumentos que as classes dominantes utilizaram nesses 500 anos de Brasil, já utilizavam antes, para implantar um modelo capitalista aqui. O mercantilismo é o avô, ou o padrasto, sabe-se lá o nome, do capitalismo. Com a Revolução Industrial Inglesa, nesse país, acabamos tendo a abolição. A abolição é fruto de 2 coisas: das rebeliões dos escravos, da combatividade dos escravos, e do interesse do grande capital internacional, um fim do trabalho escravo, porque o escravo já não era mais rentável. Era um investimento e que eles tinham que sustentar com comida, com isso, com aquilo. Então, era preciso o chamado trabalhador livre. O trabalhador livre era menos caro para eles. Aí vieram, como não tínhamos mão de obra aqui suficiente para manipular as novas tecnologias, vieram os trabalhadores europeus. Sobretudo, depois vieram os japoneses, depois vieram vários outros povos. Até os anos 1930, crianças de 9 anos faziam jornadas de trabalho de 14, 16 horas por dia. Um exemplo claro é a nossa companheira Encarnação Crispim, que trabalhava numa tecelagem, com 9 anos de idade, aqui em Sorocaba,
com essa jornada de trabalho para ganhar uma miséria. A nossa república, como tudo aqui é de cabeça para baixo, não foi um avanço republicano. Foi um golpe dos senhores de escravos, descontentes com a abolição, para manter, através do Estado, do novo Estado, os seus privilégios. E mantiveram a tortura. É depois da República que você cria alguns instrumentos de contenção social e de dominação que não tinham antes. Os hospícios, que alguns desviantes você pode dizer que é louco e prende. O hospício era uma prisão. O DOPS, a polícia política, para conter os imigrantes e as atividades subversivas da classe trabalhadora. Ou seja, é uma violência estrutural construída pelas elites contra a classe trabalhadora. Em determinado momento, ela joga o foco sobre aspectos dessa classe trabalhadora. Isso aconteceu conosco no Estado Novo, por exemplo, no período republicano, e depois do golpe de 64. Porque aí era necessário jogar toda a força naqueles que tentavam representar e organizar a classe trabalhadora. Se o nosso projeto econômico para o país, se o nosso projeto político para o país não fosse de defesa e conquista de direito para os trabalhadores, nós não teríamos sido reprimidos. Então, eu gostaria de deixar, contudo, e hoje, mais grave ainda, porque nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de arara também sobreviveu. O foco saiu de cima da gente. Voltou para a classe trabalhadora, para as camadas mais pobres. Eu costumo dizer, e quero deixar registrado, os bairros populares, os moradores dos bairros populares, e eu não estou falando de favela, os bairros populares de periferia, todos trabalhadores, eles não gozam sequer do mais singelo artigo da nossa Constituição, que é o direito de ir e vir. Quando começa a escurecer, as famílias se trancam em casa, com medo do crime organizado, e que foi organizado pela ditadura, fez parte da monopolização da economia brasileira naquele tempo. Os esquadrões da morte existiram para isso. E igual medo das polícias. Hoje já não se sabe, e se é que existe, qual é o limite entre a polícia e o crime organizado, as polícias e o crime organizado. Isso não é uma piada, é gravíssimo. Então, nós temos que... É fundamental, são fundamentais essas audiências públicas, são fundamentais as nossas comissões da verdade, que são um avanço nesse país que a gente perde a dimensão. É a primeira vez que o Estado brasileiro institui uma instância para investigar os crimes da elite. Isso não é pouca coisa. É resultado de anos de luta. Só quando a gente chega lá, foi tanta luta que você já nem percebe o tamanho da sua vitória. Mais que isso, eu entendo perfeitamente que o papel das comissões da verdade e da Comissão Nacional da Verdade não é julgar as pessoas, não é isso.
Mas é preciso apurar até o fundo cada coisa. Porque aí qualquer cidadão pode entrar com um processo com base nessas informações. É tolice essa briga de só queremos Comissão da Verdade se ela julgar e punir. Bobagem. Não é essa a briga agora. Não é essa. Até porque, para isso, precisavam ter uma correlação de forças bem diferente da que temos, tanto nacionalmente como internacionalmente. Não é essa a questão que está em jogo. Na hora que você revela e tem provas, o processo pode correr. Eu acho um extremo avanço, aliás, em que pese qualquer divergência, nesse aspecto, o governo da presidenta Dilma está de parabéns. Isso é um grande avanço. E eu acho que todos nós devemos nos esforçar para trazer as nossas contribuições para que elas cheguem na Comissão da Verdade. Em vez de ficar uns nhenhenhen, que às vezes tem aí nas listas de ex-preso, uma tolice sem tamanho, que é uma perda total de visão de quem é o inimigo e do tamanho do inimigo, todos nós devíamos estar cavalcando arquivos, procurando informações. Qualquer informação é importante. Quando eu fui chamado para depor aqui, eu digo, o que eu posso depor sobre a Aurora? Né? Éramos amigos, nos conhecíamos na política, nisso e naquilo, mas nós não militamos juntos. Eu estava preso quando ela foi morta. Aí, de repente, eu vi que eu poderia contribuir. Pensei no que eu podia contribuir. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. E dizer que do trabalho da Comissão da Verdade e dos desdobramentos que façamos depois, nós podemos transformar essa memória em instrumento de transformação do presente, e devemos fazer isso, e de construção de um futuro muito melhor para a classe trabalhadora e para a humanidade, mas puxado pela classe trabalhadora. Muito obrigado. Antes de passar, Darcy Passos com a palavra. Pequenas observações. Fique à vontade. O Idipal cometeu um lapso. O Armando Falcão não foi professor da Faculdade de Direito de São Paulo. Certo. Nós tivemos um professor igual ou pior que ele, foi o Gami Silva, aliás, meu paraninfo. Quanto ao Renato Tapajós, é conveniente, não é nada de mérito, é conveniente esclarecer o seguinte: Fleury chefiou o Esquadrão da Morte e foi se qualificando. Depois, no DEIC, ele foi chefe da Delegacia de Combate aos Puxadores de Automóveis. Ora, a Delegacia de Combate aos Puxadores de Automóveis exigia ótimos motoristas. E os puxadores de automóveis que roubam e levam para o exterior usavam armamento pesado. Então, a Delegacia do Fleury tinha ótimos motoristas e a prática da arma pesada. Quando ele foi chamado para a repressão, a qualificação que ele tinha como delegado de polícia era esplêndida para a repressão. Então, acho que foi por isso que ele foi para lá. Ele estava qualificado com os motoristas e com o armamento pesado. Só isso. Grande Darcy. Eu achei que o grande depoimento do Alípio, o Alípio tem um poema no livro dele, e eu o cumprimentei por isso um dia, em que ele toma a descrição desta morte trágica da Aurora Nascimento Furtado, e isto ele relata numa poesia de um lirismo, que eu disse, uma contradição que só ele superou. Leia o poema, leia aqui, ó. É esse? Eu não sei. Ou ali. Deixa ele ver isso. Sim, eu acho que é esse. Por favor.
eles assassinaram a Aurora. Restou ao dia amanhecer solitário em ruptura radical. Havemos de amanhecer, o mundo se tingirá e o sangue que escorrer será doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Rilo, fala um pouquinho da Comissão de Rio Preto. Ivan, depois, para fechar, você fala do exame. Rilo com a palavra, deputado Rilo. Obrigado, Adriano. Cumprimentar todos os nossos companheiros que vieram depor hoje aqui. Na verdade, Adriano, nós não constituímos a Comissão da Verdade em Rio Preto. Nós estamos organizando um grupo de trabalho, né, tendo como referência, como sustentação, o trabalho da Comissão de São Paulo, e que hoje eu fiquei muito surpreso com os depoimentos, em especial o depoimento do Alípio, que é muito mais do que um depoimento, que é um apontamento para uma perspectiva. Ainda há pouco eu falava com a TV Alesp aqui, e eles me interrogaram sobre o desdobramento. O Alípio faz uma retrospectiva, politiza a questão com tanta poesia, com tanta propriedade, com tanta intensidade, que para mim já vale a pena tudo. Primeiro, quando ele coloca a questão, olha, revelando as informações, oficializando as informações, se não for possível uma ação, né, institucional do Estado, cada indivíduo pode fazer a sua luta na justiça. Agora, o mais importante, um dos desdobramentos, e essa é a contribuição, Adriano, que eu estou fomentando em parceria com o Movimento Estudantil, com o Centro Cultural de Rio Preto e com alguns sindicatos, com a CUT. Nós estamos produzindo, inclusive sexta-feira, provavelmente, parte do grupo de teatro vem para cá, um espetáculo, uma peça em que nós vamos, né, uma dramaturgia, uma estrutura mais flexível, em que nós vamos atualizando com depoimentos, com histórias, para discutir com os estudantes a importância, com os professores, para que... Esse é o grande desdobramento. Qual é o objetivo, Adriane? Acho que nós temos que ter esse objetivo. Em algum momento, depois de recolhido todo esse material, nós temos que discutir com a presidenta, com o ministro da Educação, a mudança no conteúdo da história. E a perspectiva foi dada pelo Alípio hoje. O Brasil pode ter saído da ditadura. A ditadura não saiu do Brasil completamente. O Brasil se livrou da tortura. A tortura não desapareceu totalmente. Ela mudou de cara, ela volta para a sua face de origem, e a repressão segue nos bairros distantes, nos bairros populares, na classe trabalhadora, na opressão à juventude sem perspectiva. E não é possível traçar uma mudança de jogo no Brasil sem fazer o acerto de conta, sim. Nós não esqueceremos e nem perdoaremos absolutamente nada enquanto tiver espaço no Brasil para uma elite ainda rir na nossa cara e se reunir para comemorar a Revolução, como acontece todo ano. É da vida democrática eles fazerem isso. Como tem que ser da vida democrática a nossa luta intensa e cobrança. Nós precisamos mudar o conteúdo histórico, pedagógico no Brasil. Um dos desdobramentos mais importantes é esse. O nosso jovem tem que ter acesso à história. O nosso jovem tem que ter o direito de saber por que ele é reprimido e torturado nas batidas policiais. Por que ele é reprimido e torturado quando falta-lhe perspectiva, quando falta-lhe oportunidade de emprego. A nossa dona de casa tem que saber porque o filho dela padece num estado que não consegue conviver com as drogas, de um jeito respeitoso, não consegue conviver com as coisas que não seja apenas o fato consumado da criminalização, da estigmatização de uma classe que não aguenta mais a não virada de mesa. É óbvio, eu e você somos da esquerda, somos do PT. Reconhecemos e defendemos o avanço de um governo, mas tanto eu como você somos críticos
há muita paralisia, há muita apatia em relação a coisas que precisam mudar no Brasil. E uma delas é essa. Nós não podemos titubear. Se tiver, e concordo, mas o Alípio foi formidável em tudo que falou, principalmente no que diz respeito a esse nhenhenhen, essa picuinha de querer discutir tudo fato consumado. A imprensa é sempre assim. Boa parte da mídia é sempre assim. Ou é uma coisa ou é a outra. Não tem capacidade de relativizar nada e não dá trégua. Para mim, pouco importa se o Estado vai punir. Para mim, o que importa é o Estado não pode ter medo algum em revelar todas as verdades e deixar a sociedade livremente agir e mudar as coisas. E uma dessas é essa. Eu sou inconformado frequentei, não fui combatente na ditadura, mas frequentei sala de aula e nunca eu presenciei este conteúdo que eu estou assistindo agora. Nós não temos detalhe. A história ela foi trancafiada, ela está trancafiada, represada, e a Comissão da Verdade já faz um trabalho espetacular, que é abrir e dar vazão a histórias tão tristes, mas tão maravilhosas, tão bonitas, de resistência, de amor, de respeito à diversidade, de amor por um sonho e por um povo. Então, parabéns a todos que depuseram, que não é, na verdade, não é os parabéns, não. É um agradecimento por serem tão resistentes e estarem com a gente nessa luta. Muito obrigado. Obrigado. Edival, antes da gente encerrar, como é o nome da moça que você sugeriu que a gente que mora em Niterói? Nádia. Tá. Tá. Só para registrar, tá bom, Nádia? Mora em Niterói. Ivan, vai falar do exame? Vai terminar? Fala daqui. Sobrenome dela. Só para efeito de registro, Ivan Seixas falando, a questão do exame, ele foi preso, passou um tempo na prisão, saiu e voltou à luta. E o que nós, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, conseguimos apurar é que ele se reintegrou a vários trabalhos. Um deles foi um trabalho que tinha uma ligação com a paróquia do padre Giorgio Calegari. E a repressão monitorava, porque o Giorgio era um militante que também tinha sido da ALN, monitora. E, a partir daquele espaço... Onde era, Ivan? Eu acho que era na Vila Santa Catarina, se não me engano. É isso, né? E, a partir daí, pela ação de um traidor, que é o conhecido como Jota, que é um médico pediatra que está em Brasília hoje em dia, que é o João Henrique Carneiro, eles monitoram e passam a seguir várias pessoas. Uma delas é o Isami Nakamura Okano, que é capturado e, segundo declarações de 2 agentes da repressão, um deles é o Cláudio Guerra e o outro é o Marival Chaves, por ação desse... Marival fala que, por ação do Jota, do João Henrique, chegam no Isami e ele é capturado e, depois de torturado aqui em São Paulo, ele é levado para a Casa da Morte, lá em Petrópolis. O Cláudio Guerra complementa esse relato dizendo que ele transportou o corpo do japonesinho, que ele reconhece como sendo o Isami Nakamura Okano, e que ele recebe o corpo já morto, do Isami e leva para fazer a incineração, aos moldes nazistas, lá em Campos de Goytacazes, naquela uma usina chamada Cambaíba, que era de um governador do Rio de Janeiro, e que eles lá deram fim, segundo Cláudio Guerra, deram fim aos corpos de várias pessoas que foram mortas na Casa da Morte, lá de Petrópolis. Então, é do Espírito Santo, não é do Rio de Janeiro. Não é do Espírito Santo, aliás. Eli Ribeiro. Eli Ribeiro.
E a fazenda que ele tinha, essa fazenda Cambaíba, que, por sinal, recentemente, um dos ativistas, líderes do MST, que ocupa essa fazenda, foi assassinado recentemente lá. Então, essa história do Issame é isso, que ele teria saído da prisão, estava sendo seguido, o Jota, que é esse agente infiltrado, conduz a repressão para prender o Issame, que é capturado e levado para ser assassinado lá no Rio de Janeiro, na Casa da Morte de Petrópolis. Essa é a história. Obrigado. Bom, queria agradecer a todos. Edibal é uma pessoa que, além tem uma dupla militância, né, Edibal? Ele consegue ter dupla militância ao quadrado. Edibal Pivete e César Vieira. Na segunda-feira, Edibal e demais companheiros, o Paulo Abrão e o pessoal do Ministério da Justiça vai lançar um projeto aqui em São Paulo, aqui na Assembleia, na Comissão da Verdade, chamado Clínicas do Testemunho. Como você conseguiu recuperar toda a prisão do João Cândido, do pessoal que foi para o sanatório da Praia Vermelha, todos os presos da revolta da Chibata, todos os marinheiros foram internados no manicômio da Praia Vermelha, eu queria ver se a gente conseguia, nessa audiência, recuperar essa fase, que é evidente não está nesse processo da Comissão da Verdade, pode estar da Nacional, mas o nosso aqui é 64 a 85, a deles é 46 a 85, né? E como é um importante processo da saúde mental no Brasil, que só você que recuperou essa história, Edibal, eu queria ver se nessa audiência a gente podia recuperar que todos os marinheiros da revolta da Chibata foram internados lá no manicômio da Praia Vermelha. E agradecer, nós estamos indo lá para a auditoria, lá no prédio da auditoria, que está sendo recuperado pelo povo brasileiro. Acho que ele vai ser devolvido e vai ter uma missão menos nobre do que ela teve durante o período da ditadura. Tapajós, parabéns pelo filme, pelo depoimento. Se puder voltar outras vezes, dar sugestões, nos ajudar, e a gente vai tentar fazer com que a TV Assembleia passe seus filmes, assim como tentar fazer o lançamento do filme do Alípio aqui. Grande Darcy Passos, nosso apoiador, nosso amigo, Rilo, e todas as pessoas aqui presentes, muito obrigado. A sessão está encerrada.